Assim está escrito a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, é bom estar na Tua presença, é bom Te servir, é bom Te adorar, é bom Te exaltar, é bom Te bendizer, Te engrandecer e Te adorar na beleza da Tua santidade. Pedimos a Ti, Pai, que se faça presente e fale aos nossos corações, que traga o alimento para nossas almas, para que possamos sair daqui, meu Deus, renovados, restaurados, abençoados e santificados, alimentados de uma forma, meu Deus, poderosa. Assim te rogamos que o Senhor venha e a todos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Conhecer, entender e compreender são três características: conhecimento, entendimento e compreensão. Entender, ou conhecer, entender e compreender. Qual seria a diferença entre conhecer, entender e compreender? O texto que eu li diz: crescei na graça e no conhecimento. É o primeiro item que eu coloco aqui em destaque: conhecer, conhecimento. Conhecimento, entendimento e compreensão são coisas que nós adquirimos com os nossos esforços, com os nossos estudos, com a nossa inteligência. Então, o primeiro é conhecimento. Você pode comprar o conhecimento através de um livro, através de um curso, através de um estudo, através de um colegial, de uma faculdade. Você adquire conhecimento, você passa a conhecer uma matéria, uma disciplina, um assunto, algo que para você era desconhecido, você passa a conhecer. Isso é conhecimento, adquirir conhecimento. Depois que você adquire o conhecimento, você vai adquirir o entendimento. Porque às vezes a gente conhece, mas não entende. Às vezes você pode conhecer tudo de uma máquina, tudo de um celular, tudo de um automóvel, mas você não sabe como aquilo foi fabricado. Às vezes não sabe nem como utilizar aquele objeto, porque conhecimento é uma coisa, entendimento é uma coisa. Muita gente conhece, mas não entende. Muita gente sabe capítulos, versículos e livro da Bíblia, tem o conhecimento, mas não tem o entendimento. Conhece, mas não entende. Não tem o entendimento da palavra, não tem o entendimento da Bíblia. E depois que você passa pela fase do entendimento, você vai para a fase da compreensão. Você conhece, você entende e você compreende. Ora, eu conheço, e muita gente conhece, mas por não entender, não guarda e não pratica. Quando eu passo a entender, eu preciso agora compreender. Veja, a palavra compreender, ela é oriunda, deriva-se de compreender ou de prender. Compreender
está dentro da palavra prender, compreender, compreender. Então, quando eu conheço, quando eu entendo, eu preciso compreender, ou seja, eu preciso colocar dentro de mim. Eu preciso trazer para dentro de mim, porque eu preciso conhecer, eu preciso entender e preciso compreender, ou melhor, prender em mim. Eu tenho parado para refletir sobre a vida, irmãos. A gente tem que pensar, tem que refletir, tem que tentar entender. E a Bíblia diz que não é bom agir sem refletir. Refletir é pensar, porque o que apressa o pé acaba errando o caminho. Então eu preciso refletir. E o que eu reflito, o que eu penso, eu tento passar para os meus irmãos, para que a sua vida seja uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida feliz e abençoada. Veja, eu ouvi dizer, os especialistas dizem que o cérebro humano, ele só chega em uma condição de plenitude aos 25 anos de idade. Aos 25 anos de idade é que a mente humana, o cérebro humano, está totalmente formado e completo. Existe uma parte do cérebro chamado córtex, que é a parte que fica na frente, por isso é chamado córtex frontal. Ele começa a se desenvolver dos 3 aos 4 anos, e só aos 25 é que ele está totalmente maduro, formado e completo. Essa parte lida com a vontade, com a emoção, com as decisões, o córtex frontal. Então, até os 25 anos, a pessoa ainda está amadurecendo o seu cérebro, ainda está em fase de maturidade. Então, quando eu entendo isso, eu preciso entender a ação de uma criança, a ação de um jovem, a ação de um adolescente que está com a sua mente ainda verde, em formação, em transformação, para adquirir uma maturidade. E eu penso, eu vou falar dos meus pensamentos, que a fase que o cérebro está mais desenvolvido é dos 30, talvez aos 60 ou aos 70. Por quê? Porque alguém disse que quando a gente é jovem, nós não sabemos tudo. Quando a gente está com uma certa idade, que já passamos a saber muita coisa, aí a gente começa a esquecer. Entendeu? Então a melhor fase para o seu cérebro, os 30, os 60, 70, talvez mais, não sei, vai depender de como cada um vai trabalhar, vai cuidar, vai alimentar a sua mente, o seu entendimento, a sua compreensão, para que você se torne uma pessoa cada vez mais inteligente, apta, com o conhecimento necessário e útil para sua família, para os seus vizinhos, enfim, para aqueles que estão à sua volta. Por exemplo, uma coisa que eu tenho analisado há tempos. Você já viu alguém falar bobagem, fazer bobagem? Já. Eu já vi pessoas fazerem, falarem, agirem, e eu, na minha mente, reprovar aquela atitude, aquela fala, aquele comportamento. Mas aí eu parei com os meus botões e pensei comigo mesmo: se ela está falhando, se ele está errando, se está cometendo gafes, falhas, com certeza eu também tenho cometido. A partir do momento que eu vejo alguém cometendo uma falha, um fracasso, e eu começo a reprová-lo e reprová-la, eu paro para pensar que eu tenho feito a mesma coisa e talvez não tenha percebido.
Porque na maioria das vezes, as pessoas que cometem erros e falhas e faltas, elas falham e faltam, mas na mente dela ela está tomando a melhor atitude que ela podia tomar. Ela está talvez fazendo a melhor coisa que ela podia fazer. Então eu passei a ter essa compreensão. Eu não censuro quem erra. Eu me aconselho e digo: se ela está errando, eu também posso errar. Se ele está falhando, eu também posso falhar. Eu vou parar e vou analisar se o que eu estou vivendo, se o que eu estou fazendo, talvez não seja igual ou até pior do que o que ele está fazendo. Porque talvez não seja a mesma atitude, não seja a mesma falha, mas algo que eu possa estar fazendo que esteja causando escândalo, tristeza. Eu sei, eu paro para pensar, irmãos, e eu entendo que eu devo fazer muita coisa que entristece as pessoas, eu devo falar muita coisa que entristece as pessoas, luto para que isso não aconteça, para que eu não machuque, para que eu não entristeça, para que eu não faça nada que venha prejudicar, mas eu sei que eu devo fazer, às vezes sem intenção, às vezes de forma inocente ou ingênua, mas você faz. Então o meu grande cuidado não é descobrir o seu defeito, é descobrir o meu. A minha preocupação não é descobrir a sua falha, é descobrir a minha. O meu cuidado não é com o seu pecado, é com o meu. Porque o seu pecado não vai me condenar, quem vai condenar é o meu pecado. O seu pecado não vai impedir de Deus me abençoar, quem vai impedir de Deus me abençoar é o meu pecado. A sua desobediência não vai me impedir de ser abençoado, é a minha desobediência. Glória a Jesus. Ó, a Bíblia fala que Judá, ele casou-se com uma mulher de nome Sua, era o nome dela, Sua. Teve 3 filhos com ela, o o Onã e o Pérez. 3 filhos com essa mulher chamada Sua. Era o nome dele, o primeiro, depois o Onã, depois o Pérez. O casou-se com uma mulher chamada Tamar, casou-se com ela. Só que esse rapaz, o ele era mau, ele era perverso, ele era uma pessoa ruim. E a Bíblia diz que Deus o matou porque ele era uma pessoa má. Deus o matou. Está escrito, se eu não me engano é o 38 de Gênesis, o capítulo 38. Deus matou porque ele era uma pessoa mau. Porque às vezes eu quero pensar que a responsabilidade de tomar providência sobre o mal é minha, e não é, irmão, é de Deus. Lembra do rei Acabe? O rei Acabe foi um dos piores reis de Israel. E um dia Deus fez uma reunião no céu, está escrito na Santa Bíblia, e disse assim: como eu induzirei Acabe à morte, como eu levarei Acabe à morte. E um dava uma opinião, outro dava outra, um dizia do jeito. Aí foi que apareceu um espírito do mal e disse que ia ser um espírito de mentira na boca dos profetas de Josafá e dos profetas de Israel. Mas o que eu quero destacar aqui é que Deus estava decidido a matar Acabe, assim como matou o filho de Judá, porque eles eram maus. Você pensa que Deus não vê e não sabe quem são aqueles que querem fazer mal na sua obra?
Aleluia. Deus sabe, irmãos. Deus conhece. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que Deus matou Aí o Judá chamou o Onã e disse: você vai casar-se com ela para gerar filhos e descendência ao seu irmão que morreu. Isso é chamada lei do levirato. É quando um homem casa-se com uma mulher, ele morre, aí o irmão dele casa-se com ela, ou um parente mais próximo, e o primeiro filho que nasce daquela mulher recebe o nome do falecido para dar descendência à linhagem dele na terra. Aí a Bíblia diz que o Onã, quando percebeu que o filho que ele ia gerar não ia ser dele, a Bíblia diz que quando ele se deitava com Tamar, ele jogava o sêmen fora para não engravidar Tamar. Aí a Bíblia diz que isso também foi mal aos olhos do Senhor, pelo que também Deus matou Onã. Veja, o era mal, Deus matou. O Onã estava querendo impedir o crescimento, aleluia, da família. Eu vou parafrasear. Estava querendo impedir o crescimento da igreja, o crescimento da obra, o crescimento do reino. Aí ele disse: não, você vai morrer, mas a minha obra tem que crescer. E talvez, irmão, a morte não é física. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Vai perder a graça, vai perder a direção, vai perder o azeite, vai perder a unção, vai perder a presença, vai perder a alegria, vai ficar vazio, vai ficar triste, vai ficar abatido, vai ficar desanimado. Em outras palavras, vai ficar sem vida. Então nessa noite entenda, o que você deve fazer é trabalhar para ver o grande, o crescimento da obra do rei. Aí a Bíblia diz que Judá chegou até Tamar e disse: espera o Pérez crescer. Quando ele estiver adulto, quando ele estiver grande, eu vou mandar ele casar com você. Mas a Bíblia diz que ele fez isso porque ele não queria que Pérez casasse com ela. Ele estava com medo, já morreram 2, ficou o derradeiro, o Pérez, vai terminar ele casar e morrer também. Lembra daquela história de que os saduceus chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tinha uma mulher, porque eles não acreditam na outra vida, na vida eterna, vida após a morte. Os fariseus, ou melhor, os saduceus, e eles disseram assim: olha, senhor, a gente não acredita em vida após a morte, porque entre nós houve uma mulher que casou-se com um homem e morreu, casou-se o irmão dele com ela, também morreu. No final foram 7 que casaram com ela e todos morreram. Essa mulher era perigosa, meu irmão. Pense, irmão. Viúva de 7 maridos. Se fosse hoje, eu dizia que era golpe do baú. Botou o veneno 1080 para ficar com o carro e com a casa. 7. Aí Jesus Cristo: olha, vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque na outra vida nem se casa nem se dá em casamento. Mas esse era o medo de Judá com seu último filho Pérez, que poderia casar-se com ela e ela poderia ser uma mulher macumbada, não sei, que todo mundo que casava com ela morria. Misericórdia, tinha que levar para a sessão do descarrego. Estava carregada, meu pai. Mas aqui só basta a palavra de Deus e o nome de Jesus, irmão. O carregado fica descarregado, o oprimido fica desoprimido, o preso fica liberto, o vazio fica cheio, o triste fica alegre, o caído fica de pé, porque Jesus é fiel. Aleluia.
para casar com ele, mas ele cresceu, se tornou jovem. Aí a Bíblia diz que ela percebeu que Judá não levou o menino para casar-se com ela. Aí ela se disfarçou, soube que ele ia tosquiar as ovelhas, se disfarçou, tirou a roupa da sua viuvez e se vestiu como uma meretriz. E a Bíblia diz que quando o Judá vai passando, a vê sentada e faz uma proposta para ela, porque ele pensa que ela é meretriz, é prostituta. Aí ela diz: o que você vai me dar se deitar comigo? Ela está coberta, ele não a reconhece. Ela diz: ele diz: eu vou te dar um cabrito do rebanho. Tem gente por aí negociando o rebanho. Eu vou te dar um cabrito do rebanho. Mas qual é a garantia? Porque eu não estou vendo você com nenhum rebanho aqui. Ele disse: o que é que você quer como garantia? Ele disse: me deu o seu cajado, me deu os seus lenços e me deu o seu selo. Está aqui o cajado, está aqui os lenços, está aqui o selo, que era um anel que era como se fosse uma assinatura. Estão aqui. Por uma noite de prazer, ele troca o cajado, troca os lenços e troca o selo. É semelhante a Esaú, que trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Não está trocando a bênção pelos pratos do mundo, pelos prazeres do mundo. Porque a Bíblia diz que depois o Esaú chegou para receber a bênção, já tinha todas sido dadas a Jacó. Aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Aí a Bíblia diz que ele deita-se com ela. Passam-se 3 meses, ela cresce a barriga, aparece o sinal da gravidez. Alguém corre e conta para Judá. Judá, Tamar adulterou. Tamar foi infiel. Ele disse: então vamos apedrejá-la. Era o pé que ele estava querendo, meu irmão. Era o pé que ele estava querendo, era o motivo que ele queria, porque ele não queria dar o Pérez para casar com ela. Pronto, agora ela se prostituiu, adulterou, foi infiel, tem que ser morta a pedrada. Aí eu livro o meu menino da morte, eu livro ele da maldição. E chegou lá cheio de vida. Quando ele chegou, ela pegou o cajado, pegou os lenços e pegou o selo e disse: leve para Judá e diga a ele que o pai da criança é o dono desse cajado, desse lenço e desse selo. Quando ele pegou o cajado, os lenços e o selo, ele viu que era o dele, fazia 3 meses, ele estava com a memória ainda bem fresca. Aí disse assim, caiu em si e disse: é verdade, ela é mais justa do que eu. Porque às vezes nós queremos matar os outros, condenar os outros, mas estamos fazendo pior do que ele. Lembra da mulher adúltera? Pegaram ela no ato adulterando, flagraram ela e levaram até Jesus. Disseram: Senhor, Moisés disse que essas mulheres têm que ser apedrejadas, está na lei, o que é que o Senhor diz? Aleluia. Você conhece a história, ele escreve no chão, eles insistem, o Senhor não vai dizer nada. Aí ele olha para eles: aquele dentre vós que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Se entre vocês tiver um que nunca pecou, que nunca falhou, que nunca desobedeceu, que é puro, que é santo, pode atirar a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que começou a sair um por um, começando pelos mais velhos.
começando pelos mais velhos, até os mais novos. Ah, meu irmão, os velhinhos daquela época aprontavam. Meu irmão, aprontava. Eita, agora pesou. Mas a questão é exatamente essa: é que quando eu vejo a falha do irmão, eu esqueço de ver a minha, irmão. Isso é fato, não é manipulação de pregador, isso é fato. A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber. É porque a gente está vivendo tempos difíceis. Está na Bíblia, está lá, 2 Timóteo, se eu não me engano, tempos difíceis. Eu não sei se eu marquei aqui, daqui a pouco eu olho. Está aqui, capítulo 3, daqui a pouco eu chego lá. Ó, eu escutei não sei se foi um especialista, porque eu gosto de escutar pessoas inteligentes, pessoas sábias, filósofos. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ler a Bíblia. Aonde há conhecimento, aonde há entendimento, eu quero estar ali para melhorar a minha vida. E se eu puder melhorar a sua, amém. Mas alguém disse assim, ó: quando você ajuda uma pessoa uma vez, ela fica feliz. Quando você ajuda 2 vezes, ela fica grata. Quando você ajuda 3 vezes, ela começa a pensar que merece ser ajudada. Quando você ajuda 4 vezes, ela acredita e acha que você tem a obrigação de ajudá-la. Na 5ª vez, se você não ajudar, ela começa a lhe odiar. Olha, na primeira vez ela fica feliz, na segunda ela fica grata, na terceira, aleluia, ela acha que merece, na 4ª ela acha que você é obrigado a ajudá-la. Aí se você não ajuda, porque ela acha que merece e você é obrigado, ela começa a lhe odiar. Você pode fazer 99, se faltar 1%, fica lhe odiando. Isso é por isso que você precisa ter muito equilíbrio, muito cuidado, porque às vezes você pode estar ajudando alguém que quando você não puder ajudá-la, ela se torna sua inimiga. Não sabe a sua situação como está, então se torna sua inimiga. Isso é um dos tempos trabalhosos. Está em 2 Timóteo 3:1. Tempos difíceis. Por exemplo, antigamente, quando uma pessoa ficava 1 semana, 15 dias, 3 semanas ou 1 mês sem vir para a igreja, ela ficava com medo de vir para a igreja, porque ela tinha medo do pastor chamar a atenção dela. Ela ficava com medo. Tá, meu Deus, está com 2 semanas que eu não fui para a igreja. Quando eu chegar lá, o pastor vai me dar um carão. Não era assim? Vai me passar um gato. Então a pessoa ficava com medo de ir para a igreja, porque estava 15 dias sem ir para a igreja e sabia que quando chegasse lá ia ser chamada a atenção, ia ser repreendida. Era assim no meu tempo. Mas hoje, se a pessoa ficar 15 dias ou mês sem vir para a igreja, se ela vir para a igreja, ela vem querer botar o dedo na cara do pastor. Cadê o senhor? Inverteu. Ó, eu tenho uma obrigação de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz isso. Deixa eu ver aqui a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 9. Olha que coisa linda. Ele nos ensina no capítulo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo a partir do 16.
Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho, porque me é imposta essa obrigação. A obrigação do pastor é pregar o Evangelho. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque é me imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Eu até lembro de uma cena, isso está com mais de 20 anos, acho que uns 23, 24 anos, foi logo quando eu cheguei aqui em Messias. Aí tem uma irmã que morava na fazenda, e ela passou uns dias sem vir no culto, e a gente estava de frente da igreja. Era um dia de sábado, eu lembro como hoje. As irmãs faziam uma feira, aquela feira de roupa usada, o brechó. O pessoal vinha para a feira livre, passava por lá e comprava. A gente comprou bandeja para ceia, microfone, um bocado de coisa com o trabalho que as irmãs fizeram naquela época. Aí de repente ia passando a irmã que morava na fazenda, uma jovem, e disse: estou não sei se foi 15 dias que ela falou, sem vir para a igreja, e ninguém foi olhar. Se esqueceram de mim mesmo, foi? Eu fiquei olhando para a irmã com um jeito assim meio constrangido, porque talvez a fala era para mim. Mas aí tem um irmão mais animado do que eu, e olhou assim para ele: sabe, irmã, que conversa é essa? A igreja não se esquece da ovelha não, agora tem ovelha que se esquece do rebanho, viu? O rebanho não se esquece da ovelha não, agora tem ovelha que se esquece do rebanho. Tem ovelha que se esquece do aprisco, tem ovelha que esquece do pastor, tem ovelha que esquece de buscar a Deus. Tem. Eita Jesus, essa veio na hora. Mas isso faz parte, irmãos. Isso faz parte. Então são as situações que estamos vivendo. Uma inversão de valores. Não é mais o pastor, entre aspas, que decide em oração, na direção e na unção de Deus o que vai falar. Hoje, os tempos difíceis, diz que surgirão homens amantes de si mesmo, que não suportarão mais a sã doutrina, mas terão coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores ou mestres que pregarão segundo as suas concupiscências. Glória a Deus. Mas eu quero pedir a compreensão dos irmãos, até perdão se for o caso, por ser uma pessoa tão flexível. Tem hora que eu digo para Deus: Deus, eu acho que eu não deveria ser pastor de igreja, eu deveria ser um evangelista, alguém que ia na cidade e pregava uma mensagem, e alguém vinha para cuidar daquele rebanho, e alguém vinha para apacentar aquele rebanho, alguém vinha para doutrinar aquele rebanho. Tem hora que eu falo isso para Deus em oração, eu digo: Deus, eu acho que o meu chamado não era para ser pastor. Eu estou falando do meu acho, porque eu sou uma pessoa muito flexível, muito tola. Mas essa minha flexibilidade, ela é oriunda, ela é extraída do simples fato de que eu não sei pensar em outra coisa a não ser ganhar a alma para Jesus. Eu não sei pensar em outra coisa a não ser pensar no bem-estar da ovelha de Jesus. Eu não
sei pensar diferente disso. Mesmo que alguém me critique, me desaprove, me rebaixe, me humilhe, se isso resultar no bem da igreja e do rebanho, eu dou glória a Deus. Glória a Jesus. Então, nesse contexto, eu peço a compreensão dos irmãos, peço a sua ajuda. Veja, terça-feira passada eu li sobre os irmãos de mais idade, irmãs e irmãs, orientar as mais novas. O que é que a Bíblia está dizendo? Que não vai valer de nada você ficar apontando, falando, criticando e dizendo: vá lá e oriente, ensine, mostre o caminho. Eu lembro que quando eu me converti num dia de domingo. Na quinta-feira eu fui para o culto, acho que foi na quinta, era terça, quinta, domingo, eu acho que foi na quinta que tinha menos gente, e na minha frente estava o irmão Heleno, e o sobrinho dele, que eu não lembro o nome dele agora. Eu novo convertido, com 3 dias de crente, 4 dias, eu gostava de usar a unha comprida, passava uma basezinha, era vaidoso. Aí cheguei na igreja com aquela unha de gavião. Aí eu esqueci o nome, não sei se era Elienai. Ele olhou assim para mim, aí eu estava com a mão segurada no encosto do banco. Aí ele olhou assim para mim, assim: Oi, irmão, olha, o crente não pode usar unha grande assim não, viu? Eu disse: eita, meu Deus do céu. Aí os irmãos recebiam a oportunidade para cantar e para pregar. E quando os irmãos estavam cantando e pregando, eu estava aqui, ó. Quando terminou o culto, não tinha mais uma unha grande na minha mão. Porque alguém chegou lá: oi, irmão, é por aqui. Olha, vamos fazer assim, assim fica melhor. Porque a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz: se você vê o seu irmão no erro, vá até ele, converse com ele. Você que é forte, que é instruído, que tem entendimento, que tem conhecimento, vá até ele. Agora vá para ganhá-lo, não vá para colocá-lo para fora não. Vá para edificá-lo, para que ele fique firme. Então eu tenho esse defeito, irmão. Eu tenho esse defeito. A minha missão, é por isso que eu disse, talvez, não sei, não é mostrar o defeito, é ganhar a tua alma para Jesus. Mesmo que eu tenha que sofrer reaprovação de quem está enraizado, alicerçado, para que você possa se firmar, não tem problema. Eu vou prosseguir aqui o que o apóstolo Paulo escreveu, versículo 17: e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque minha imposta é essa obrigação, e há de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, terei galardão, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Olha o que é que o apóstolo está dizendo aqui, que tem gente que prega a palavra por amor, mas tem outros que pregam, aleluia, de má vontade. Mas eu vou fazer isso aqui, mas se o pastor botar outro é melhor. Eita! Não, estou na frente aqui desse departamento, mas se colocar outro já não estou aguentando mais aqui. Pastor, também só vê eu aqui?
Aleluia! Olha Jesus tratando com você hoje. Se você, a Bíblia diz no Salmo 100, servi ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria, meu irmão. Sirva ao Senhor com alegria. Por isso, se eu faço de uma mente, terei prêmio. O Senhor vai me dar recompensa, vai me abençoar. Se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo uma coisa aqui interessante. Como ele era apóstolo, ele tinha um grande poder sobre ele. Assim também como pastor, eu poderia chegar aqui, irmão, e descer além de todo mundo, porque o microfone está na minha mão. Eu poderia chegar aqui, cantar 2 hinos da harpa, fazer uma leitura, mandar alguém cantar um hino para ter oferta, ou mesmo cantar e depois eu estava com todo o poder na mão. Mas não é assim que se prega o Evangelho. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensinando: tenha cuidado do rebanho que Deus colocou em sua mão, servindo a ele de exemplo. Porque se alguém está fazendo errado, está fazendo porque quer. Porque o pastor e a mulher do pastor não andam dando esse mau exemplo, não. Tem hora que eu digo que meus filhos estão afastados do Evangelho. Porém, entendo o que eu vou falar, irmãos. Entendo o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Eu prefiro eles afastados do que eles dentro da igreja aprontando. Desrespeitando as filhas alheias, as mulheres alheias, fazendo coisa à toa. Deus sabe o que faz. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Veja qual era a proposta de Paulo. Ele era livre, mas se fez escravo para ganhar, irmãos. Eu não sei se são os valdenses, não sei se são os puritanos, que teve 2 missionários, irmãos, olha que coisa tremenda, que se venderam como escravo para pregar o Evangelho. Se venderam como escravos para pregar o Evangelho no meio dos escravos. Isso é coisa de quem ama a alma, irmão. Isso é coisa de quem sabe o valor de uma vida. Isso é coisa de quem sabe o valor de uma alma. Você não sabe como uma mãe, um pai seria grato a alguém que foi lá e pregou para o seu filho nas drogas, lá na Cracolândia, lá na boca de fumo, lá nos bichos, nas drogas, e trouxe ele para aqui. Você não sabe como essa mãe seria grata. Glória a Deus. Então tem coisas, irmãos, que a gente vê na igreja que talvez lhe cause tristeza, lhe deixe revoltado, mas a mãe que sabe o valor do filho e olha para o filho da igreja, às vezes com algumas falhas, com alguns defeitos, e diz: graças a Deus o meu filho está na igreja. Às vezes eu olho e você olha e aponta e xinga e reclama, mas a mãe está dizendo: graças a Deus meu filho está na igreja. Porque aquilo que para mim e para você é problema, é defeito, é pecado, para aquela mãe o ruim é se ele estivesse nas drogas. Mas a gente não entende isso, irmão.
Isso me fez lembrar da história daquele rapaz que a esposa era crente, orou muito para o esposo se converter, e quando foi um dia ele foi para a igreja e se converteu. No outro domingo ele foi para a igreja e esqueceu de desligar o celular e colocar no silencioso. O celular dele tocou na hora do culto, na hora da mensagem, na hora que Deus estava falando, o celular dele tocou. O pastor repreendeu ele na hora. Os irmãos olharam tudo para ele. Quando terminou o culto, que ele saiu da igreja, a esposa da igreja está em casa. Tome no lombo dele. Ele chegou em casa, não contou a história, já foi jogando a coisa para lá e partiu para o bar. Chegou no bar nervoso, aperreado, pediu uma cerveja. Quando o rapaz vinha trazendo a cerveja, ele derrubou o copo quebrou. O garçom chegou: não se preocupe não, isso aqui é por conta da casa, né? Trouxe outro copo para ele, ajeitou ele, botou ele lá no lugar, qualquer coisa estamos aqui. Resultado, se desviou da igreja e se tornou cliente do bar, porque no bar foi mais tratado, mais bem tratado do que na igreja. Irmãos, eu não estou aqui preocupado com o teu dinheiro, irmãos, pelo amor de Deus. Eu sou pastor há 25 anos. Aqui onde você está congregando era minha casa. Derrubei as paredes e fiz a igreja para você vir adorar a Deus. Passei 16 anos pastoreando outro ministério. Houve uns contratempos para lá, saí de lá, não fiz questão por R$1, irmão. Alguém que assumiu as igrejas que eu pastoreava entrou em questão e tomou as 3 igrejas. Eu não fiz questão por R$1. Porque o meu propósito não é dinheiro, status, fama, são almas para Jesus, irmão. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para ganhar os judeus. Para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei, mas sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo para com as almas, para com as vidas. Queridos, que Deus abençoe. Chegamos no nosso horário.